Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal do YouTube Josidalva Moura, contação de histórias de vidas reais com foco em percepções sensoriais e extrasensoriais. E agora estamos no nosso terceiro vídeo para continuar a história que comecei e estou devendo para vocês concluir. Muito bem. Então, voltando àquele pátio, que não era pátio, que não era escola que eu estava, e que contei para vocês que fui levada por os guardas, onde eles fizeram com que eu retornasse, né? Daquela forma que eu falei. E aí, para você saber da história, você vai voltar lá para o segundo vídeo. E agora eu vou contar o que foi que eu vi quando eu estava lá também, antes deles me levarem para fora do pátio, que eu chamo pátio, né? Mas que era tipo um galpão ou uma fábrica abandonada, cercada de arame farpado. E eu vou repetir isso 200 vezes, porque foi o que foi. E então eu estava vendo essa cena acontecer com essa pessoa que também era eu. Mas o que é que eu estava vendo ali também? Eu estava vendo que o meu companheiro estava do outro lado, como se fosse tipo uma prisão só de homens, e estava próximo ao mar. E ao lado dessa prisão tipo forte, tinha, na verdade, aquelas pedras pretas enormes, e eu não sei aonde era aquele lugar. Mas como eu havia descoberto que eu estava presa, passou algumas ideias pela minha cabeça de que lugar poderia ser aqui. Mas eu ainda preciso dessa constatação. Essa constatação eu vou ter quando eu chegar o momento em que eu enxergar com esses olhos e relacionar esse lugar ao lugar que eu estava lá. Porque esse tempo não é meu, esse tempo não me pertence para que eu faça essa descoberta, tá? Eu vou ser condicionada para ir lá ou não. Isso aí o tempo é quem vai dizer. Mas o que é que eu via? Eu via alguns homens, tá? Presos, inclusive um desses homens era o pai do meu filho. E eles estavam aprisionados. E nesse momento eu via que eles estavam tentando fugir. E não era um nem dois, eram uns 3 ou 4. Porque a movimentação era grande deles. E a minha emoção de ver aquela cena também era grande, né? Então você vê que quando você está sob emoção, esteja no corpo ou fora do corpo, você fica meio aperreado. É assim que fala aqui no Nordeste, porque para quem não sabe ainda, eu estou em Natal, no Rio Grande do Norte, terra dos comedores de camarão, de ginga com tapioca. Então, meus queridos, eu via claramente esses homens tentando fugir. E aconteceu exatamente que eles conseguiram fugir. Eles fugiram e eles se jogaram ao mar e eles foram nadando rumo ao infinito. Eu não sei onde eles foram parar, mas uma coisa eu vi: eles fugiram e eles conseguiram sair nadando frente ao forte, frente ao lugar onde eles estavam presos. E assim terminou esta parte, tá? Tudo bem. Porque aí vem que eu volto, tá? Para aquele momento em que eles me tiram lá do pátio, me levam, não é? Porque, na verdade, todos ali seriam exterminados, não havia falsas ilusões. E é quando eu retorno para o meu corpo da forma que eu contei no vídeo passado. E foi muito doloroso para mim, né? E eu tenho essas memórias aqui dentro e ninguém vai tirar, a não ser eu mesma, se conseguir um dia, né? Então, o que acontece? Acontece que os dias se passaram, eu fiquei assim, horrorizada com aquela cena, da forma como eu voltei, da forma como eu tive que esperar o tempo para retornar completamente ao estado do meu corpo físico atual,
do quanto foi doloroso aquela dor terrível, mas impressionante porque eu resistiria e eu sairia dela, tá? E fundamento eu ainda estou para descobrir. Então vamos lá. Certeza que tem. Quando foi um belo dia, né, nós saímos para almoçar na casa de um parente, daqueles mais antigos. E lá na mesa estava sentada eu, os parentes, o primo, a mãe. E aí eu disse, mas o que não é um sonho da pessoa? Porque eu não ia dizer que ia sair fora do corpo, o povo que não entende. Gente, eu tive um sonho, porque quando eu começo com a história que eu tive um sonho, de sonho não tinha nada, né? Mas aí você tem que falar a linguagem que o outro possa entender. Gente, aí eu tive um sonho, aí eu contei. E não é que eu voltei assim, assado, contei a história todinha do segundo vídeo para esse terceiro vídeo. E aí, de repente, o primo meu disse, que história interessante. Aí eu disse que também tinha visto a foto de uma pessoa na mão da minha avó, num latão desse tamanho assim, mais ou menos. Sabe, coisa de 15 centímetros? Um latão. E a minha avó me mostrou. E eu disse, minha avó, como é que a pessoa pode fazer uma fotografia, ficar num latão? Eu achava aquilo impressionante, né? Mas estava lá, a cara do sujeito pela primeira vez que eu vi. Aí o primo disse para mim, nesse dia posterior, bastante posterior ao acontecido, que ele tinha visto essa foto e que ele tinha deixado lá naquelas lojas Fujifilm, não sei o que, feito cópia. Aí ele ficou impressionado com a minha história, porque existia a história do alemão e todo lugar parecia ter relação com a Alemanha. E essa história de relação tinha a ver com a nossa descendência alemã. O que é que faz eu? E você sabe me dizer se ainda está lá? Aí ele disse, tá, vá logo lá antes que eles, né, descartem. Tudo bem. No outro dia saiu para a Cidade Alta, centro cultural da nossa cidade, Cidade Alta Ribeira. Fui lá na Cidade Alta, cheguei lá, perguntei ao rapaz, você tem uma foto assim, assim, assim? Ele disse, tenho ainda. Você poderia me fazer uma cópia, por gentileza? Pois não. Aí ele fez. E aí, o que é que eu fiz? Fiquei impressionada, porque era a mesma cópia. Tá aqui. Esse é o sujeito não identificado. E o que é que esse sujeito não identificado tem a ver com essa história que eu passei? Uma vez que essa fotografia dá para se ver aqui, ela é uma cópia de uma foto original de um latão. Por isso que ela não é nítida. Ele está aqui, esta criatura vestida de fraque, certamente século 17, 1800 e qualquer coisa. E eu estou exatamente distribuindo essa fotografia para os Jales, tá? Porque certamente alguma pessoa, assim, do tempo mais antigo, pode ter o nome desse sujeito, porque até aqui a gente só tem a cara dele, quer dizer, foi materializado aqui para mim esta fotografia, para que eu conhecesse bem direitinho a cara do sujeito não identificado. Então, se acharmos o nome dessa criatura, seja Alemanha ou arredores da Alemanha, ou até mesmo na cidade de Jales, porque eu sou Jales, minha mãe era Jales, e isso estava sob posse dos meus avós. Então, esta criatura aqui é a criatura não identificada, tá? Aqui nessa história, que não está terminada, porque eu não achei o nome dela. Espero que vocês enxerguem bem. Olha só. Tá vendo que ele está de fraque? Tá vendo? Então, supostamente, ele possa ser um dos tais fugitivos. Da mesma forma que ele pode ser um dos tais anterior a essa história. Porque já que aqui é século XVII. O fato é que há uma suspeita da relação dessa história, desta criatura não identificada pelo nome, porque a imagem é esta, com todas essas percepções extrasensoriais que eu tive neste caso. Então, estou aqui também para pedir a vocês que olhem bem para esta fotografia, porque ela está na minha mão, está na mão de alguns Jales que eu já enviei, para que a gente possa encontrar, não é? O nome desta criatura,
certeza que alguém sabe por aí, e descobrirmos se realmente somos descendentes desse povo, tá? Então, é exatamente por isso que essa história parou neste momento, porque a parte que me competia eu já fiz. Estou fazendo novamente neste momento, que é buscar apoio de todos vocês, para que a gente possa mostrar que a percepção extrasensorial, ela tem um fundamento, ela não é uma alucinação, né? Então, se eu não tivesse vivenciado essa percepção de saída de corpo, de experiência de quase morte, de ter ido na casa de um parente e contar essa história no almoço de família, e alguém ser tocado por essa outra figura, que ele entende que tem relação, é óbvio que isso tem relação. Qual é a relação? Eu não sei, mas vamos investigar. Então, vocês estão convidados a me ajudar a investigar este caso, porque esses casos, eles não se resolvem de um ano para outro. Todos eles vão se resolver no sentido de nos esclarecer no tempo que o universo determina. Como este tempo não é meu, também não estou nem aí para a questão do tempo, porque faz tempo que eu não estou nem aí para a questão do tempo, tá? Então, vamos lá. Essa foi a história que eu acabei de terminar de contar para vocês, que ela é uma história que não acabou, que está só começando, mas que, como eu disse lá na experiência de quase morte, o tempo cronológico humano só existe aqui. Então, é como se isso aí tivesse sido ontem, já faz anos, tá? Mas, para nós, quando estamos fora do corpo, esse tempo não existe. Então, como eu já sei disso, como eu vivencio isso no meu interior, eu também deixei de me preocupar com isso, que era uma coisa que Ave Maria me preocupava demais. Então, quando eu compreendi que isso não era obrigação minha, que eu não tinha nada a ver com o tempo, e que ele naturalmente pertencia à lei natural, o assunto encerrou para mim, eu não perdi mais tempo com isso, né? Então, eu pensei, bom, o que tiver que eu fazer, certeza eu vou fazer. Mas também não vou fazer o que eu não posso. E se a lei natural é realmente uma ordem, então todos os mistérios serão desvendados. E a ciência terá mais cedo ou mais tarde que comprovar isso. Claro que ela já sabe, né? E por interesses de homens não de bens da ciência, ficam atrasando o nosso desenvolvimento coletivo. Mas uma coisa é você estacionar, outra coisa é você regredir. E na evolução espiritual cósmica, ninguém regride. Pode até estacionar, pode até ir devagar, mas não vai deixar de evoluir. Então, pessoal, repetindo para aqueles que não estiveram nos vídeos anteriores, o meu nome é Josidalva de Moura Dias. Eu sou especialista em saúde coletiva, sou professora de formação, sou contadora de histórias e sou doula. E espero que vocês mandem as histórias de vocês, como eu acabei de contar a minha, que é uma história impactante, não é fácil de contar. Só se conta esse tipo de história quando você está desvinculada do tempo, tá? Eu posso até me vincular novamente ao tempo? Posso. Que tempo, Josidalva? Aquele que eu fui lá. Mas não será por minha vontade, porque eu não sou idiota de querer sofrer dor nenhuma. Mas se for da vontade do universo, ele me coloca e ele me tira da mesma forma que me colocou. Porque aí a gente vai contribuir para desvendar alguma coisa que até o momento que a gente estava, não foi da vontade do universo ser desvendado por algum interesse do universo, que no caso certamente aí ia beneficiar uns e outros não. Então o universo é aquele olho que tudo vê, e é aquilo que pertence à lei natural cósmica, astral, espiritual, e lá também existe uma hierarquia e a gente já colocou isso muito bem, né? Então fiquem todos à vontade para mandar a história de vocês no e-mail josicontadora-de-histórias-rn@hotmail.com, que aí a gente vai tratar das histórias de vocês. E até que as histórias de vocês cheguem autorizadas para que eu conte, nós vamos no próximo vídeo
começa a destrinchar desde o momento. Essa mesma história lá, a gente volta lá para o começo. Aqui é assim. No Nordeste é assim, a gente fala assim, entendeu? Então a gente vai voltar lá e vamos recomeçar o momento em que eu entrei no quarto e percebi que o ambiente se transformava. Aí a gente já vai começar. Para todo mundo o ambiente se transforma? Ou as pessoas são pegas assim de surpresa? Ou não? Ou ela ainda não percebeu que quando vai acontecer alguma coisa, o ambiente se transforma e o corpo dela vai reagir? Porque agora mesmo, nesse momento, já estou toda arrepiada de novo. Eu já estou reagindo. Né? Exatamente porque eu estou falando sobre uma coisa que pertence a um outro tempo, não é? Historicamente aqui, mas que na verdade estão todos os tempos entrelaçados, tá? E não paralelos, porque eles se cruzam mesmo. Então, isso é sobrenatural? Então, na minha concepção hoje, não é, tá? E nós sofremos exatamente porque nós não tivemos capacidade e condições de compreender. Então, você não esqueça que se você tem percepções sensoriais e extrasensoriais, você não é louco, você vem com a sensibilidade maior de perceber. E aí você vai treinar que nem redação, entendeu? Diz assim, eu não sei fazer redação. Sabe? Você ainda não se descobriu que sabe. Começa a fazer lá bem pequenininha. Que aí você depois vai ficar como eu. De tudo você faz uma redação. Entendeu como é que é? Exatamente. Porque houve treinamento. E não é só o treinamento. O treinamento é depois de você ter a capacidade de você fazer esse treinamento. Mas você não vai só treinar. Você vai colocar aquela energia nata. Porque sem aquela energia nata, não tem treinamento que resolva. Você vai ter que copiar e colar. E não é essa a do plano espiritual. Não existe copiar e colar. Tem que produzir, porque tudo é energia, tá? E é por isso que as pessoas que têm muita energia, elas precisam produzir, seja lá o que for de bom. Quando a energiazinha é menorzinha, elas não conseguem produzir, entendeu? Elas vão produzindo de acordo com o seu, vamos dizer assim, com o seu tempo, porque elas são elas são temerosas. Nós passaram por uma experiência de quase morte. Então a coisa é certa. Né? Que a gente vai tentar descobrir porque muitas pessoas, a maioria não passa. Né? De repente passa até noutra encarnação. A gente não sabe. Né? Mas o fato é que quem passa já perde assim esse temor de morte, porque já sabe que é certa como a sua vida. Né? E a que a gente chama vida da consciência fora do corpo material é uma realidade. Não é? É uma realidade, você não precisa temer, porque ela é uma realidade natural. E quem disse a você que era o sobrenatural, o demônio, está mentindo para você. Vamos lá. De repente você vivencia uma coisa e aquilo vai trazer uma coisa boa a um demônio, querida. Vai fazer bem a ninguém. Sim, até porque antigamente demônio era tanto o anjo bom como o anjo mau. E a gente fala de anjo como pensamento, vida de consciência. É uma consciência que tem tendência para o bem e uma consciência que tem tendência para o mal. E assim somos todos nós. Nós temos tendência para o bem e para o mal. Agora, cabe a nós qual alimentar melhor. Né? Então, se eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou alimentar. Agora, isso não quer dizer que ninguém vai vir aqui me fazer de abestalhada e pisar nos meus calos, porque aí, né, meu instinto também vai reagir na hora. Exatamente. Então é isso, meus amores. Espero a história de vocês. Próximo vídeo, nós vamos começar a destrinchar cada momentozinho. E a partir daí, você vai ver que a sua história pode ser impactante, pode ser uma história comum, maravilhosa, pode ser uma história romântica e não romantizada, porque existe aquele caso de que a história não é romântica e você quer romantizar ela a todo custo, que nem parto, você porque quer ser contratada como uma doula vai inventar que tudo vai ser um mar de rosa e no final não vai.
não é? E dizendo também que quem quiser me conhecer como doula, vai lá, josidalvamoura.doula, não é? Porque eu sou doula há 10 anos e agora com essa pandemia não posso sair de casa, atendimento só online, acabou. Certo, meus amores? Então, sou contadora de história, sou doula, sou professora de formação e especialista em saúde coletiva. E um ser humano com muita experiência extrafísica, que demorou muito a compreender, mas teve todas as suas lições. Eu sou grata por elas. Então, muita paz para vocês. Espero que façam a parte de vocês para que esse canal continue. Curta, compartilhe, ative notificações e, sobretudo, se inscreva. Porque se a gente não cumprir, eu não vou poder continuar com vocês. Beijo para todo mundo. Se organizem. Eu estou organizada. E até o próximo vídeo. Ok?